Olá famílias, muito boa noite a todos vocês. Eu sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta. Hoje, como de costume, né, mais uma quarta-feira especial. Como sempre, né, eu venho aqui nesse canal voltado para a recuperação, com dicas, com informação sobre esse processo tão complexo, né, que é a recuperação dependente química. E a família também, né, que faz parte desse processo todo, né, o quanto que a família tem que se envolver, entender, aprender, mudar comportamento para que as coisas realmente funcionem, não é verdade? Então, né, convido você a ficar até o final desse vídeo. Hoje o vídeo é especial para o dependente químico, mas, né, nada impede de você, familiar aí, poder acompanhar, né, poder discutir entre vocês, compartilhar nas suas redes de apoio, Amor Exigente. Pessoal, tem muita gente que acompanha eu aqui nesse canal no YouTube. Tenho também outras plataformas, tá, pessoal? Para quem não conhece ainda o meu trabalho, Júnior Buranello, psicoterapeuta, lá no Instagram. Júnior Buranello 83 lá no TikTok, tem muito vídeo, muita informação, muitos temas, né, que são importantes para esse processo, como eu disse, de recuperação, para entender o que é esse transtorno mental, né, dentro da dependência química, que desconfigura, né, o comportamento desse ser humano, as suas relações afetivas, a sua relação interior consigo mesmo, a sua regulação emocional. E hoje é sobre isso, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre esse processo tão complexo que é, dentro da recuperação, analisar e regular as suas emoções. O dependente químico é esse cara intenso, né, profundo, impulsivo, né, desregulado. Ele não consegue muitas das vezes fazer essa leitura emocional de como reagir ao comportamento do próximo, acaba sofrendo de forma demasiada, onde muitas das vezes, na grande maioria das vezes, ele sempre está se colocando em risco dentro das suas relações emocionais. Por quê? Porque as drogas, elas causam isso, né? Elas modificam, e eu já falei isso em outros vídeos, você pode aí até pesquisar aqui na plataforma, olhar, tem vários vídeos falando sobre isso, sobre o comportamento do dependente químico, sobre o perfil psicológico, sobre a desregulação nos circuitos de recompensa e motivacional. Ou seja, o circuito de recompensa, ele vai, né, ser alterado, dentro de todo esse processo, a química do cérebro é alterada. E obviamente que quando a gente fala do circuito de recompensa, há emoção envolvida. Então, se essa pessoa ela é já vulnerável e é um dependente químico, isso se potencializa. Se a pessoa, né, ela tinha até uma estabilidade emocional, mas ela tinha N fatores que, não sei, temos que avaliar, a deixaram, né, construiu esse quadro de dependência química, alcoolista, né, óbvio que as suas emoções sofreram alteração. E aí essa pessoa ela não tem um comportamento emocional consistente para ela conseguir sair desse contexto, né? Ontem mesmo, atendendo um dos meus pacientes online, né, tem o meu consultório online, para quem quiser maiores informações, deixa o teu telefone aí, faça sua pergunta aí que eu com certeza respondo para você. Uma paciente, né, falou assim: Júnior, eu não sei mais como fazer, eu procuro a recuperação, né, eu procuro me desenvolver, eu até vou na igreja buscar a espiritualidade, eu faço terapia, mas eu não consigo mudar o contexto está dentro daquilo que você não consegue fazer a leitura emocional, ou seja, você precisa melhorar essa proteção das suas emoções, e é sobre isso hoje. Porque se você não consegue proteger as suas emoções, você está frágil, você está vulnerável, você está propenso para uma próxima recaída. Quando bater a abstinência, e eu não estou falando só da abstinência física, essa abstinência emocional, que você criou uma relação fortíssima com a droga. Como conseguir sustentar isso se você já inicia o seu dia, né, de uma forma negativa, destrutiva, já com pensamentos negativos, pensando, nossa, mais um dia, né, pesado, né? E aí as pessoas, o dependente químico, muitos deles, né, já fazem essa associação para eu proteger as minhas emoções de uma forma disfuncional, né? Por isso que eu coloco aqui entre parênteses. Para eu proteger as minhas emoções e conseguir sobreviver a esse dia, eu preciso da droga. Isso você manda informações para o seu cérebro, né? O seu subconsciente, ele resgata essas informações lá nas suas memórias, joga isso para o seu consciente e você acredita. O seu cérebro acredita que a única forma de sobreviver àquele dia difícil, ruim, ou até mesmo dentro de uma celebração da vida, você precisa da substância.
né? Ou picos de euforia ou pico de tristeza, nunca o meio termo. E toda e qualquer relação construída, você precisa da substância. Eu até às vezes eu já compartilhei aqui em alguns momentos falando da minha vida, né? Nos momentos finais antes da minha internação, eu levava droga até para a igreja, só para você ter noção. Por quê? Porque eu não me imaginava, né, como sobreviver a uma emoção, a um gatilho emocional, a psicologia criada dentro do uso, que se eu tivesse a necessidade de usar a substância, ela precisava estar comigo, me dava uma segurança. Isso é sobre proteger as emoções de forma disfuncional. E agora em recuperação você precisa aprender que para proteger e evitar recaídas, você precisa começar a fazer uma leitura consciente das suas emoções. E hoje eu trouxe aqui esse livro, né, um pequeno livro, tá? Do Augusto Cury, e um psiquiatra, né? Todo mundo conhece o Augusto Cury aqui, muito renomado, né? E ele fala muito sobre nessa questão da saúde mental, e como você, dentro desse livro, né, até o título do livro é Proteja as Suas Emoções. E eu acho muito interessante que eu uso muito, né, vários livros dele, Poder da Ação, Poder da Mente, vários livros, né, que eu uso com os meus pacientes, né, para a gente conseguir desmistificar esse fator tão importante que é aqui, ó, o controle da sua mente, lidere a sua mente, consiga, né, estabelecer essa boa relação, porque o dependente químico é esse cara que ele não consegue sustentar a relação com ele mesmo. Como que ele vai conseguir sustentar relações afetivas amorosas, relações familiares, né, relações interpessoais no trabalho? Essa sociabilidade dele é disfuncional, ele não consegue fazer essa leitura, ele não consegue, né, se comportar emocionalmente dentro de relações tendo uma coerência. Tá? Então por isso que é importante você aprender a dar um passo à frente e proteger as suas emoções. E aí vai algumas dicas que eu tirei até desse livro, tá? No qual nós falamos muito, né? Dentro do texto, o autor Augusto Cury, ele fala sobre você saber moderar suas emoções. E o dependente químico, como eu falei, é esse cara intenso, profundo, né, mas pouco envolvente. Ele se envolve nas relações, mas ele não consegue sustentar isso por muito tempo. Né? Por isso que muitas vezes ele está sempre trocando de relacionamento, trocando de grupo de amigos, né? Sempre falando que as pessoas não entendem, ou que fulano é isso, é aquilo, né? E é isso. Né? Primeira dica, doar-se sem esperar um retorno. Quem espera excessivamente retorno, o reconhecimento dos outros, em especial dos mais íntimos, pode não ter nenhuma proteção emocional. Caso do dependente químico né, esse cara que ele cria expectativas muitas vezes irreais, fantasiosas, voltadas para o que ele imagina, né? Às vezes dentro dos atendimentos eu verifico muito isso, mas assim, mas a pessoa falou isso mesmo para você, ele falou que ela está comigo, que ela falou que lá na frente nós vamos ter um relacionamento. Não, mas ela falou isso ou você imaginou? Não, ela não falou bem isso, eu deduzi, entende? Aonde a grande maioria, isso dentro dessas distorções cognitivas ainda, causado pelas drogas, ele faz esse filtro emocional de forma distorcida, onde ele entende uma coisa que não é aquilo que a pessoa realmente falou. Então ele cria imagens, ele imagina situações, ele fantasia histórias, né? Ele se coloca como o centro das atenções. Há essa necessidade de que as pessoas entreguem a ele exatamente como ele espera nas suas relações, e onde algumas vezes não acontece, há a frustração e há a queda, há a recaída. Então você começar a fazer essa leitura de uma forma mais assertiva, mais funcional, identificando, interpretando, isso aí é terapia cognitiva comportamental. Você identifica realmente a fala ou a situação, né? Desenha ela na sua mente, imagina todas as possibilidades, né? Analisa todas as condições, verifica se realmente a pessoa disse aquilo que você imaginou, né? Faz essa análise, autocrítica, para que você realmente proteja essa emoção, né, de expectativas em relação às suas relações afetivas, para que você não se jogue numa relação imaginando o que o outro pode te oferecer. Né? Eu sempre falo, né, expectativa ela vai existir, tá, pessoal?
né? Ninguém entra numa terapia, ninguém entra num vídeo, né, para assistir um tema terapêutico, né? Ninguém faz nada, constrói nada, se relaciona com alguém sem ter expectativa. O que nós temos que entender aqui, que é o objetivo do meu vídeo, é que para você, né, sendo dependente químico, às vezes até não, né, mas o vídeo é voltado para o dependente químico. Mas você sendo dependente químico, você é esse cara muito intenso. Você é esse cara que já espera demais das pessoas. E isso às vezes até assusta algumas pessoas. Né? Onde você entra numa relação, né, em vez de você entrar de forma moderada, né, você já entra, né, aquele cara, né, descompensado, se jogando de cabeça, prometendo mundos e fundos, né, e imaginando que a pessoa vai ter que te entregar da mesma forma que você espera. E não é assim, né? E não é assim. Segundo ponto importante, nunca exija que os outros, aquilo que os outros não podem te dar. Exigir serenidade, lucidez, coerência de alguém no exato momento em que falhou, né, tropeçou e se irritou, é invasão de privacidade e fonte de decepções. Né? Quantas vezes, né, você como adicto aí, né, dentro da dependência, no exercício do vício, você falou isso, né? O que aconteceu, fulano? Tô decepcionado. Por quê? Fulano fez isso, fez aquilo tal, e aí você foi cobrar a pessoa, né? Então, mais uma vez, voltando dentro desse fato, né? Primeiro analise, né, o quão que essa pessoa está comprometida com você. Às vezes as pessoas da sua própria família, né, elas não têm a mesma intensidade que você, né, elas não estão na mesma frequência. Então analise de fato os fatos antes de tomar qualquer decisão, antes de você ir cobrar alguém, antes de você exercer essa função de pressão, sabe? Isso muitas das vezes se torna invasivo e pode deixar as suas relações tóxicas, tá? Nem todo mundo sustenta. Cara, eu faço muito vídeo, né, no TikTok, tem muito texto, principalmente né, dentro dos relacionamentos afetivos, amorosos, né, de pessoas que estão falando, né, e assim, é o julgamento, né, mas é aquilo que o dependente químico né, não se relaciona com o dependente químico, é loucura, ele é um turbilhão de sentimentos, não consegue lidar com suas emoções, né, aquele cara que parece uma tacinha de cristal, frágil a qualquer momento, como se fosse uma bomba relógio, qualquer hora pode explodir, né, e é verdade. Então o processo de recuperação, o primeiro de tudo, né, só para você entender, não é só parar de usar droga, é você começar a fazer essa leitura emocional, né? Você precisa estar abstêmio, porque daí sem a intoxicação mental e emocional, porque não adianta nada você usar droga e achar que você vai conseguir ter comportamentos emocionais coerentes. Né? Além de você fazer muitas vezes o perfil da vítima, é aquele cara que racionaliza, que minimiza, que transfere e tem comportamentos emocionais, irritado, agressivo, nervoso, chorão, né? Aquele cara que chora quando precisa, aquele cara que é nervoso quando precisa. Isso é comportamento emocional descompensado, desregulado por causa da droga. Então o processo de regulação emocional, por tudo, interrompa o uso. Segundo passo, comece, né, com terapias, com psicólogo, analisando os seus comportamentos e entendendo essas relações emocionais criadas pela sua mente. Terceiro ponto importante é lá, não agir à base do bateu, levou, de ação e reação. Depende de quem é esse cara, né? A toda ação tem uma reação. Sim, perfeito. Mas ele não analisa, ele não se critica, ele não avalia a consequência. É aquele cara que está sempre se colocando em risco. Às vezes ele toma decisões, né, impensáveis, depois se arrepende, aí quer voltar atrás, pedir perdão, né? Foi lá, bloqueou, tal, não sei o que, falou agora não me procura mais. E é isso, já era, tal. Foi lá, fez uso de droga, acabou com tudo. Aí no outro dia ele, putz, aí ele se sente sozinho, vem o vazio, vem a tristeza, vem o remorso, vem a culpa, aí ele não devia ter reagido dessa forma. Filhão, agora você vai ter que, né, pagar o preço das consequências, escolhas e consequências, onde, né, grande maioria, eu sempre falo grande maioria para não falar 100%, mas é quase 100%, né, é impulsivo nas suas decisões, em tudo que faz, e quando chega uma consequência negativa que ele não quer lidar, ele sofre. Mas quando ele está perto da droga, ele não se importa de estar longe de tudo. Se ele perde a droga, né, aquele dia que acabou o dinheiro, acabou o emocional, aí ele vai focar no quê? Nas suas relações emocionais. E onde muitas vezes as pessoas já não estão mais disponíveis. Falo, eu repito, 50 mil vezes se for preciso. Não pense que as pessoas estarão o tempo todo disponíveis para você, viu?
adictozinha, você que ainda vive nesse processo de recaídas e recomeços, né, colocando as pessoas dentro desse potezinho como se elas tivessem, né, fosse só, né, seus brinquedos, seus marionetes de apoio emocional. Presta bem atenção que uma hora as pessoas viram a página, viu? E não é ameaça terapêutica não, é verdade. Olha lá, quarto, conquistar primeiro o território das emoções, depois da razão, né? Surpreender positivamente antes de criticar. Isso é impressionante, isso aí é processo de amadurecimento. Antes de você conseguir ter razão, né, aquele cara, porque também depende de quem tem essa característica, briga por tudo, aquele cara né, sempre está descompensado, não sabe nem o que está falando, né, não tem, às vezes não tem nem razão, né, e está ali lutando por uma verdade, parece um justiceiro sem causa. Então, aprenda primeiro a ter essa relação emocional, entender, né, toda a sistemática do problema ou da situação, né, para você primeiro regular a sua emoção, ter esse avanço no amadurecimento emocional, para depois você buscar a razão. Às vezes você está brigando por coisas que não são nem suas. Você está comprando problemas que é de outras pessoas só para dizer que você está ali, pá. E eu vejo muitos casos assim, viu? E aí, obviamente, que às vezes há a frustração, a revolta, né? Ele não consegue lidar com esse ambiente hostil e volta para o uso. A maior vingança em relação ao inimigo é perdoá-lo. Primeiro passo, elogiá-lo. Segundo passo, né, a aplicabilidade dessa ferramenta pode melhorar pode não melhorar seu ofensor, desafeto ou inimigo, mas certamente mudará você. Processo importantíssimo. Outro dia fiz até uma dinâmica maravilhosa com os meninos aqui na comunidade Estrela da Manhã, em Assis, a nossa comunidade, que era a importância do perdão nesse processo. Sem perdão não há, né? Você precisa perdoar e se perdoar. Você precisa encerrar esse ciclo, né? Que talvez não começou em você, mas para você não mais repetir padrão, você precisa, né, também encerrar esse ciclo, virar a página. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não dar mais legalidade a esse sentimento de dor, de sofrimento, que muitas vezes a pessoa nem lembra mais que ela te prejudicou, que te magoou, e você está ali, usando do sofrimento, a dor, o sofrimento, como forma estratégica de queda para uma próxima recaída. Tá? Então é isso, as dicas são essas. Proteja suas emoções, você é adicto, dependente químico, que busca, né, o melhor tratamento e recuperação, né? Vamos para cima, força para todo mundo, boas 24 horas e até semana que vem.